Fala galerinha, Pitoresco aqui na área. Obrigado pela moral de assistir meu vídeo, espero que goste. Dá aquela curtida pra nós, man. Abracetas. Lehmann nasceu em 1939 na cidade do Rio de Janeiro, filho de imigrantes suíços, o conquistador da América, título concedido pela Forbes, iniciou seus estudos na Escola Americana do Rio de Janeiro, aonde ficou até terminar o colegial, quando se mudou para os Estados Unidos, ingressando na Faculdade de Economia em Harvard. Depois da faculdade, no início da década de 60, um dos homens mais ricos do Brasil durante vários anos se mudou para Genebra, na Suíça, arranjando um estágio no banco Credit Suisse, período que foi fundamental para que o bilionário entendesse melhor as oscilações e nuances do mercado financeiro. Lehmann voltou ao Brasil no final da década de 60, seu primeiro negócio que gerou frutos foi o Banco Garantia. Se baseando na cultura da meritocracia, a empresa pagava salários abaixo do mercado, porém, os bônus podiam chegar a salários extras exorbitantes se os funcionários cumprissem as suas metas. 2 funcionários se destacaram de forma tão notável que viraram parceiros e sócios de vida de Jorge Paulo Lehmann, Marcel Telles e Beto Sucupira. O trio mudou de forma radical o mercado brasileiro, principalmente por tomada de decisões assertivas e seguras. Em 1982, o trio adquiriu as lojas Americanas, daí para frente foram muitos sucessos. Jorge Paulo Lehmann é o dono da maior cervejaria do mundo, a Bembev, e sócio do 3G Capital, que é controlador de redes como Burger King, Tim Hortons, Kraft Heinz, etc., e muitas outras. Recomendo a leitura do livro que conta em maior detalhes sua trajetória, Sonho Grande. Agora vamos nos inspirar com algumas das filosofias de vida de Jorge Paulo Lehmann. Vem comigo. Princípios básicos é construir, estar sempre construindo, estar sempre querendo melhorar, estar sempre querendo contribuir para o mundo, para que ele seja um mundo melhor mais para frente, e ao mesmo tempo fazendo o que você gosta e fazendo muito bem, né? E as pessoas que estão na faculdade, ou que depois continuam até além da faculdade, eu já notei que quanto mais eles estudam, menos risco eles querem tomar. Quer dizer, então o sujeito que vai para o business school é treinado para não tomar risco. E risco é parte da vida, compreende? Então, eu quero que vocês modifiquem isso e pensem que risco é uma coisa que tem que se tomar e que existe, e que aquele negócio de achar que vai passar a vida sem tomar risco é um grande risco. Quer dizer, o maior risco é não tomar risco. Tem que tomar risco, porque risco é que faz a diferença. E se você não tomar risco, você vai ser igual a todos os outros. E ser igual a todos os outros é muito chato. Quer dizer, então, tem que fazer alguma coisa especial, e para fazer algo especial, tem que tomar risco, né? É tão importante quanto o pessoal que está fazendo negócios, né? Dali para frente, então, todas as empresas que eu andei envolvido, sempre dei muita atenção à administração e aos goleiros, e a tratar bem os goleiros da empresa, né? Bom, nessa época também, nessa financeira, teve uma outra ocorrência que me influenciou muito. Eu cuidava da parte de bolsa, nessa financeira, e tinha um especulador famoso daquela época na bolsa, que chamava o Mendoncinha. E o Mendoncinha era um especulador enorme, assim. E o Mendoncinha era nosso cliente e decidiu que iria tomar o controle da siderúrgica belgo-mineira, que era uma empresa enorme naquela época, cheia de ativos, e ele comprava ações da belgo-mineira e ele se financiava em cima das ações, quer dizer, se alavancava, e cada vez mais ele ia se alavancando e se alavancando, e no final ele também, além de dar as próprias ações da belgo-mineira em garantia, ele dava letras de câmbio de uma financeira, e todo mundo achava que aquilo era um lastro bom, porque mesmo que a bolsa caísse, as letras de câmbio serviriam como garantia, né? Bom, o Mendoncinha foi empurrando essa posição, cada vez comprando mais,
e acabou estourando. Acabou o dinheiro, ele estourou, mas estourou assim, todo mundo no mercado que lidava com ele perdeu algum dinheiro. E depois se descobriu também que as letras de câmbio que ele dava em garantia eram falsas. Quer dizer, então, eu tinha 24 anos, vi tudo aquilo ali e me deu uma boa noção de timing, porque logo depois que o Mendoncinha estourou, uns 6 meses depois, a Bolsa se recuperou, teve uma alta colossal, por aquelas razões que no Brasil você nunca sabe por quê, mas teve uma alta colossal. Se o Mendoncinha tivesse aguentado mais uns meses, ele provavelmente seria o homem mais rico do Brasil. Entretanto, estourou, desapareceu, né? Mas foi uma experiência. Nós perdemos dinheiro lá na Financeira. Felizmente, as letras de câmbio que nós tínhamos foram pagas por um banco de investimento que absorveu a Financeira, que tinha emitido as letras de câmbio falso. Então, não nos saímos tão mal. Mas ficou para sempre aquela lição para mim de timing, quer dizer, como é importante você fazer as coisas certas na hora certa, né? Boa em volta de você, gente boa atrai mais gente boa. E você estando com gente boa e trabalhando com gente boa, você vai muito mais longe do que trabalhando sozinho ou tocando as coisas. E eu acho que na carreira de qualquer um, quer dizer, a pessoa tem que conhecer bem a si próprio e quais são as suas características especiais para fazer alguma coisa bem. Todo mundo é diferente. E só você conhecendo bem como é que você é e o que você faz bem e o que você pode fazer bem, que você pode ter sucesso e atingir excelência, né? Então, eu acho para os que estão aí estudar é extremamente importante. Agora, a prática da vida, tomar algum risco e fazer as coisas que você realmente tem capacidade e habilidade são coisas importantíssimas também para vocês depois terem excelência. Eu tinha $200 mil na época, em 71, tinha 31 anos, e decidi comprar uma corretora, uma carta patente corretora. Ia ser a melhor corretora do Brasil, corretora de bolsa, etc. Aí pagamos $800 mil por uma carta patente e um mês depois que nós compramos a carta patente, a bolsa despencou uns 70%. Acabou o negócio de bolsa, de corretagem de bolsa que eu pretendia ser. Aí não tinha alternativa, tivemos que nos virar, inventar algum outro negócio para fazer com a corretora que tínhamos acabado de comprar. E foi uma época que o governo, o Banco Central, introduziu as obrigações reajustáveis do Tesouro e nós passamos a ser os grandes operadores de obrigações reajustáveis do Tesouro. Então, uma coisa que nós pretendíamos ser, não fomos, e outra coisa que estava começando naquela época, deu uma oportunidade enorme para nós, né? Então, a dificuldade do momento nos obrigou a procurar alguma coisa e em alguns anos nós éramos os maiores operadores de ORTN do mercado, né? Então, como eu disse, a coisa nunca é uma linha reta, não é? Sempre tem altas e baixas, e o importante é estar sempre aprendendo com as dificuldades e sempre vendo nas dificuldades uma oportunidade, né? Eu, por exemplo, vejo o Brasil de hoje cheio de dificuldades, todo mundo reclamando aí, como um lugar de muitas oportunidades. Nós estamos aprendendo aí, nós vamos melhorar, vai melhorar, daqui a pouco vai melhorar, porque nós estamos aprendendo. E como eu disse, dificuldade gera a necessidade de melhorar, né? A maioria da nossa cultura é coisas que nós observamos em outros lugares e que adotamos para nós e que misturamos, quer dizer, então a nossa cultura
virou uma cultura própria, mas é uma mistura de culturas que nós fomos vendo em vários lugares e fomos misturando, né? Então, as grandes influências foram, primeiro, a cultura da Goldman Sachs, né? Que nós éramos próximos da Goldman, então na Goldman eu diria que nós aprendemos todo o negócio do programa de trainee, de dar grande ênfase em atrair gente boa, em dar uma oportunidade para eles. Com a Goldman nós também aprendemos a cultura. Naquela época a Goldman era um partnership, quer dizer, o pessoal que trabalhava lá eram os donos. Então lá nós também aprendemos a cultura de ownership, de ser dono, né? E depois nós tivemos muito contato com o Sam Walton do Walmart e nós copiávamos muita coisa lá. O Sam também era um copiador, né? Copiava tudo, quer dizer, tudo que ele via em outro lugar ele achava bom, ele copiava de custos muito baixos, né? Quer dizer, era uma operação simples, tocada com o máximo de eficiência, com custos controlados. Quer dizer, nós aprendemos lá. Nós sempre lemos muita coisa do Jack Welch, que tocava a General Electric, que era uma empresa muito bem tocada, né? E novamente bastante focada em criar gente, dar oportunidade e ter controles rígidos sobre as operações. Depois, mais tarde, é que veio o Falcone, né? O Falcone veio mais tarde. O Falcone veio quando nós já éramos donos da Brahma, que entrou com a produção racional e eficiência de produção e racionalização de qualquer coisa que você faz. E assim, então, nossa cultura é um misturado dessas coisas. Nós fomos adotando as melhores práticas dos outros lugares e empacotando nisso uma coisa que virou essa nossa cultura, que é a meritocracia, as pessoas terem um senso de serem donos e serem donos realmente da empresa. Todos os meus negócios, eu sempre tratei de gente melhor do que eu ali, trabalhando comigo. Então, muitas dessas pessoas hoje é que tocam os negócios e assim, e a minha função não é muito de tocar nada, é de bolar algumas novidades, algumas invenções novas, tentar fazer algo maior, que eles talvez não tenham tempo para fazer ou assim. Então, é assim que funciona, quer dizer. Então, eu acho que empreendedor não tem que parar nunca se ele está se sentindo bem, mas isso não quer dizer que ele não deve preparar sucessores e pessoas para tocarem os negócios, né? Hoje em dia tem muita informação circulando por aí. Esse mundo de internet, assim, é informação para tudo quanto é lado. Na minha época, quando eu tinha a idade de vocês, era mais fácil, não tinha tanta informação. As suas opções eram muito menores do que as que existem hoje em dia. Então eu fico com pena de vocês, porque tem tanta oportunidade, tanta coisa, é difícil a pessoa dizer o que eu vou fazer, né? E está tudo mudando tão rapidamente. Assim. Agora, eu acho foco essencial, né? Você, para fazer qualquer coisa bem, você tem que estar muito focado nela. Esse negócio de ficar fazendo um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, não dá certo. Tem que escolher o que você vai focar e ir em frente neste foco, né? Depois que nós compramos as lojas e a Brahma, nós nos achamos grandes administradores, aí montamos um fundo de private equity, o GP, né? Não deu errado, mas não tivemos sucesso quando nós tínhamos uma carteira de 25 ou 30 empresas como nós tínhamos na GP. Deu certo quando nós ficávamos naquele negócio de só fazer uma coisa de cada vez e fazer super bem e com gente nossa. Eu recomendo para vocês que vocês tenham foco. Vocês têm que escolher em algum momento, escolham aquilo que vocês são bons e que vocês gostem, porque aí é que vocês vão conseguir fazer bem.
De repente fui para aquele negócio lá, cheio de ideias grandes. Tive que fazer um curso de filosofia no primeiro ano, porque fazia parte do... comecei a ler Platão, Sócrates, coisas que eu nunca tinha pensado nem passar os olhos antes, e assim. Então, a minha visão do mundo se transformou naquela de um surfista para alguém que realmente via o mundo maior e tinha um senso de história. E os meus sonhos, que eram ganhar o campeonato de tênis ou pegar umas ondas maiores, passaram a ser muito maiores do que aqueles anteriormente, né? E a maioria das pessoas que me conhecem e conhecem meus negócios sabem que eu sempre digo que ter um sonho grande dá o mesmo trabalho que ter um sonho pequeno. Então, eu passei a ter sonhos grandes, quer dizer, sempre pensei em coisas, em fazer maior e melhor, né? E você que chegou comigo até aqui, meu muito obrigado! Te convido para se inscrever no meu canal e receber mais conteúdos legais como esse. E aproveita para deixar o seu like. Quer continuar comigo? Clica no card aqui em cima.